Graças a Deus. Nós vamos fazer o estudo da palavra, né? Nós vamos hoje para Salmo número 29. E o versículo que nós vamos ler é o versículo, Salmo 35, é o versículo número 22. Diz assim a palavra de Deus: Tu, Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça. Para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, né? Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 23. Acorda e desperta para me fazeres justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo, agora é Provérbios, né? Provérbios, capítulo número 12, e o versículo é o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: os perversos serão derribados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Graças a Deus, gente. Olha que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração, tá certo? Através destes versículos, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo, ainda no Antigo Testamento. Antigo Testamento, 2 Samuel. O capítulo que nós vamos ler é o capítulo 23. E o versículo é o versículo número 2. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar a terra e a erva. A erva. Não está assim com Deus a minha casa, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará prosperar
toda a minha salvação e toda a minha esperança. Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Olha o versículo número 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Graças a Deus que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através dessas palavras, né? Em nome de Jesus. Vamos para o próximo, agora Isaías. Isaías, capítulo 28. E o versículo que nós vamos ler é o versículo número 8. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos e não há lugar sem imundícia. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus, por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? É o versículo 9, né? Olha o versículo 9. Versículo número 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Graças a Deus, né? Olha que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Tá certo, gente? Vamos para o próximo. Agora é o Novo Testamento. Novo Testamento, Evangelho de João. João, capítulo número 6, e o versículo é o versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi, naquele que por ele foi enviado. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus, né? Vamos dar palmas para Jesus por essas palavras, né? O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. O que Jesus quis dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, você tem que trabalhar secularmente, né,
para você ter o seu ganho, faz parte, logicamente, mas você, inclusive Deus quer te abençoar nesse trabalho, pode ter certeza disso. Deus quer que você ganhe muito, é essa a vontade de Deus. Mas você também, para você ser feliz, para você se realizar, você tem que trabalhar na obra de Deus. Você tem que trabalhar na obra de Deus, você tem que ter uma parte do seu dia que você trabalha na obra de Deus. Pastor Rodrigo, como que eu posso trabalhar na obra de Deus ao mesmo tempo que eu trabalho secularmente? Como que é esse trabalhar pela comida que não perece? Como que eu faço para trabalhar na obra de Deus? Uma das coisas que você pode fazer é você evangelizar as pessoas. É você entregar um folhetim da igreja. Então você sai com esse folhetim todo dia de casa, no bolso, na bolsa, e você entrega para uma pessoa. Não, você está trabalhando para a obra de Deus. Graças a Deus, vai te dar uma realização que trabalho nenhum no mundo pode te dar. Os dois trabalhos são importantes. Jesus está falando aqui dos dois trabalhos. Os dois trabalhos são importantes. Mas não pode faltar o trabalho para a obra de Deus. Quando você evangeliza, quando você convida as pessoas para vir para a igreja, é um trabalho. Você está fazendo algo para o reino de Deus. Deus vai te abençoar com diversos tipos de bênçãos, pode ter certeza. E vai dar um sentido diferente para a tua vida. Eu conheço muita gente que estava com depressão, que estava assim com sérios problemas. Começou a trabalhar para a obra de Deus, ela mudou, transformou. O trabalho para a obra de Deus pode transformar a pessoa. Às vezes está faltando isso. Graças a Deus, em nome de Jesus, por isso que na igreja nós ensinamos a pessoa a entregar pelo menos um folhetinho, gente. Pelo menos um folhetinho do evangelista por dia. Pelo menos um folhetinho. Aqui na igreja nós temos um folhetinho. A pessoa entrega esse folhetinho pelo menos uma vez por dia para uma pessoa na rua. Já vai estar trabalhando para a obra. Está fazendo a tua parte já. Tá certo, gente? Mas, pastor, eu não vou estar pregando. Não tem problema. Você vai estar evangelizando. Uma vez você evangelizando, você traz as pessoas aqui para a igreja e o resto deixa com a gente. E com o Espírito Santo, tá bom? Mas você vai estar fazendo algo. Você vai estar trabalhando já na obra de Deus. E Deus vai te abençoar. Tá bem, gente? Graças a Deus. Vamos para o próximo, em nome de Jesus. Ainda no Novo Testamento. Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9. E o versículo é o versículo 5. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo, o sumo sacerdote. Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né? Para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco, gente? Olha o versículo número 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Graças a Deus. Então, segunda passagem, né? Deus falando ao teu coração, serviço sagrado. Amém? Você tem que trabalhar secularmente, mas você também tem que ter o serviço sagrado para a obra de Deus. Tá certo? Tem uns que evangelizam, outros que pregam. Então, todos podem fazer algo. E não precisa de muito tempo. Para você evangelizar uma pessoa, você não gasta muito tempo, não. Tá certo, gente? Graças a Deus? Então tá bom. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Ainda no Novo Testamento. Apocalipse, capítulo número 14. Apocalipse 14 e o versículo
é o versículo 14 também. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão amadurecidas. Diga assim, amém, gente, graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras, né? Olha o que o Espírito Santo fala conosco, gente. Olha o versículo número 18. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão, porquanto, né, as suas uvas estão amadurecidas. Amém, gente? Que o Espírito Santo tenha falado ao teu coração através destes versículos. Vamos para o próximo, Novo Testamento, Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo número 7, e o versículo é o versículo número 19, né? Enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Diga assim, amém, gente. Graças a Deus. Vamos dar palmas, né, para Jesus por essas palavras. O que o Espírito Santo fala conosco? Versículo 22 diz assim: então Jesus lhes respondeu: ide anunciar a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Então aqui ele mostra, gente, algumas das coisas que o Evangelho tem que ter. Tem que ter, graças a Deus, tem que ser pregado a palavra, tem que ser anunciado o Evangelho do Reino, tem que haver oração para a libertação espiritual de pessoas endemoniadas, tem que haver cura de enfermidades, tem que haver oração de ressurreição de mortos. É um milagre que faz parte do Evangelho também, muito pouco falado, mas faz parte, está ali também. É da vontade de Deus realizar esse tipo de coisa também. E tem que ter pregação, como eu falei, a respeito da salvação, da vida eterna. Então ali fala alguns itens que o Evangelho verdadeiro tem que ter. Se não tiver esses itens,
não é o evangelho verdadeiro. Está faltando algo, está incompleto, está deficiente. Graças a Deus, aonde é pregado o evangelho não tem essas coisas, ali está deficiente. Ali está faltando algo. Tá certo, gente? Em nome do Senhor Jesus? Então tá bom. Olha, que Deus tenha abençoado a todos. Em nome do Senhor Jesus, tenha falado ao coração de todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.